queridos amigos, voltamos a apresentar a coisa que eu mais amo na minha vida, que é o programa Frente a Frente com o Bernardo, e como eu sempre falo, sempre com dedicação maior, premissa maior, trazer coisa interessante para vocês, que dê instrução, que dê conhecimento. E hoje nós vamos falar de um assunto que vocês vão amar. Quanto vocês vão pagar de imposto de renda? Vamos falar sobre isso. Eu recebo em estúdio uma pessoa muito especial, Patrícia Cavalcante, é uma especialista, uma expert em imposto de renda, ela é contadora, é uma pessoa que vem de uma grande empresa, onde ela trabalhou muito, passou a conhecer os problemas empresariais, o problema principalmente dos funcionários, é uma expert no assunto. Patrícia Cavalcante, seja muito bem-vinda em estúdio, é um prazer te receber e eu quero hoje te sugar teus conhecimentos para que esse povo possa saber o que fazer com o imposto de renda. É uma coisa que eu acho que ninguém gosta, porque vai mexer no nosso bolso, que já está tão vazio, a gente vai ter que pagar. Seja muito bem-vinda, queria que você se apresentasse mais do que eu te apresentei. E seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Eu agradeço o convite, muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. E meu nome é Patrícia Cavalcante, conforme você já apresentou. Sou contadora e estou seguindo essa área da especialização na parte de imposto de renda também, como também na parte tributária, fiscal e contábil, né? E hoje vamos falar de imposto de renda, porque é um assunto que estamos vivenciando agora até 30 de abril temos que recolher, né, o imposto de renda, informar a declaração para a Receita Federal e informar todos os nossos rendimentos tributáveis e ver quanto vamos pagar de imposto aí para a gente informar para a Receita Federal. E assim, a Receita Federal ela está tão minuciosa com as informações que ela pega informações bancárias que os bancos informam, elas pegam as informações que as empresas informam dos seus funcionários e junto com a declaração de imposto de renda, ela faz um filtro para ver se tudo que você declarou ali na declaração está tudo ok com as demais declarações. Então ela está fechando o cerco com o contribuinte para diminuir, né, a parte de sonegação de imposto, né, de impostos. Diz, olha, já vem 2 anos essa conversa, que vai acabar com você ter que declarar que a Receita hoje ela tem tanto teus dados que ela já não está precisando. Ela te apresenta e você só põe ok. Já falam há 2 anos que ia acabar. Exatamente. Mas a Receita Federal está caminhando para isso acontecer mesmo, tá? Hoje, o que acontece? As empresas estão se adequando toda a estruturação que a Receita impõe para os contribuintes, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, ela tem todo o nosso acesso, todo sigilo, vamos dizer que sigilo bancário, ela tem todo esse amparato para rastrear toda a parte do contribuinte. Então, está caminhando para isso sim. Daqui a alguns anos, eu acredito que não vai demorar, acho que menos que 5 anos, que a Receita Federal ela vai trabalhar, aliás, ela já deve estar trabalhando. Já tem. Né? Mas daqui a alguns anos, eles vão diminuir esse tipo de declaração. Esse ano, quais as novidades do imposto de renda? Mudou alguma coisa? Em relação ao ano passado, o que está mudando em relação ao imposto de renda é mais a parte do programa, né? Anteriormente tem os aplicativos e tem a parte de você entrar no computador e baixar o programa e fazer sua declaração, né? Então hoje a gente tem, além, né, do computador, nós temos os aplicativos, os smartphones, os tablets e também temos agora chamado dentro do site da Receita Federal Online, Meu Imposto de Renda. Também lá você pode, sem precisar baixar o programa, entrar lá e informar todos os seus dados. Já tem essa possibilidade? Já tem essa possibilidade também. Mas tem algumas restrições, tá? Por exemplo, quando eu vou baixar o programa, posso entregar sem o certificado digital, né? Por enquanto a Receita ainda
ela tem alguns contribuintes que não têm esse certificado digital, que ele é um token, que é uma assinatura criptográfica dos seus dados, né? Então, alguns contribuintes ainda não têm, tá? Só contribuintes que têm, oferem rendimentos tributáveis acima de 10 milhões, teve uma movimentação muito grande na Bolsa de Valores, aí é necessário o certificado digital, ou teve renda no exterior, aí é necessário. Mas os demais contribuintes que tiveram renda, oferiram renda de R$ 28.559,70, esses podem entregar normalmente. Repete qual o valor? Rendimentos de R$ 28.559,70. Então, todos os contribuintes que oferiram renda desse valor para mais, é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Gente, vocês estão ouvindo quem? Eu sei que existe muita dúvida. Ah, mas eu ganho tanto, será que eu estou nessa faixa? Repete para mim, desculpa, mas para o povo gravar. Então, para você entregar a declaração de imposto de renda, você tem que oferir rendimentos acima de R$ 28.559,70. Teve movimentação de bolsas de valores, teve alguma movimentação, algum resgate, também tem que declarar. E se teve aquisição de bens durante o ano de 2017, aí precisa também ser declarado. E quem está abaixo desse valor é obrigado a declarar? Se não tiver nenhuma dessas condições, não precisa declarar. Não precisa. Tem que estar dentro dessas condições. Então a pessoa não precisa. E se eu não tenho esse rendimento, mas eu comprei uma casa? Então, a casa, você vai ter que analisar o seu patrimônio. Se você tem um patrimônio acima de 300 mil, você é obrigado a declarar para a Receita Federal. Certo. Se eu tenho patrimônio acima de 300 mil. Acima de 300 mil. Agora, por exemplo, eu tenho um imóvel, eu tenho um carro e esse valor chega nesse patamar, aí você é obrigado a entregar também. Então, provavelmente, o contribuinte vai oferir rendas acima de 28 mil. Ou doação, se porventura amigo da família não, algum ente da família resolveu fazer uma doação de uma casa, aí também é necessário entregar também a declaração de imposto de renda. Tem que oferir esse valor acima de 300 mil seu patrimônio. Entre carro, algum tipo de outro imóvel ou bens ou direitos que você tiver ações de outras empresas, tem que declarar também. Na parte de bens, você declara. E hoje a novidade também, engajada na sua primeira pergunta, hoje bens e direitos, né, a ficha de bens e direitos, você tem que informar o número do IPTU, no caso do imóvel, a data da aquisição, o endereço. Então, todos esses tipos de informações agora são discriminados, são como informações complementares. E quando você adquire um carro, a ficha da Receita Federal já vem informando também para você informar o número do Renavan. Você tem que digitar o número do seu Renavan, do seu carro. No caso, por exemplo, eu trabalho numa empresa, há muitos anos eu sou demitido. Eu recebo as verbas. Sim. As verbas hoje você não precisa ter um salário alto para passar dos 28 mil. Não precisa. Esse valor eu tenho que declarar no imposto de renda? Precisa declarar também dentro da parte de rendimentos não tributáveis lá. Por quê? Dentro da parte de rendimentos tributáveis, eu tenho a parte de salários, pensão, aposentadorias. Da parte de rendimentos não tributáveis, são aqueles rendimentos que você teve ou você recebeu por roubo, né? Se você teve algum roubo, recebeu seguro sobre roubo, aplicações de caderneta de poupança, né? E também seguro-desemprego, você informa nessa parte de não tributar. E na parte de tributação exclusiva que tem dentro da declaração, aí você vai informar a parte do que a empresa já recolheu para você e aí você declara lá, que são os exemplos, 13º salário é um deles, tá? Ou se você recebeu alguma verba de prêmio de loteria, por exemplo, algum tipo de prêmio também vai nessa parte, nesse item também. E como hoje a legislação trata o caso do marido e mulher? Qual a vantagem? Você declarar sozinho
ou fazer uma declaração conjunta? O que é melhor para um casal? Então, aí neste caso é preciso fazer contas, né? Porque assim, dentro da declaração de imposto de renda, eu tenho a declaração completa e a simplificada. Então, a completa, eu vou informar todos os tipos de deduções que eu tenho, né? E também do meu cônjuge. Por exemplo, o meu esposo tem que declarar imposto de renda, eu também tenho. Aí vocês vão analisar, vão informar. Se colocar como dependente o seu cônjuge, você tem que informar da declaração os rendimentos tributáveis dele, embora colocando como dependente, porque aufere acima do valor de 28 mil, né, e 559,70. Se for menor, não precisa. Mas nesse caso aí, teria que fazer conta porque você tem filhos, né? Se tiver dependentes, tem filhos, então é necessário declarar. O que ocorre aí? Você fazendo a declaração em conjunto, vai dependendo do número de despesas que você tem dentro do seu custo, né? Custo doméstico. Então você tem que analisar, no caso, o cônjuge também tem despesas médicas, se teve despesa com educação com os filhos, aí precisa ver em qual declaração vai ter que ser declarado, se for fazer separado, para poder verificar quanto vai pagar de imposto. Aí teria que necessário verificar e depois verificar separado, para ver como que fica. Se fica melhor fazer em conjunto ou separado. Geralmente as pessoas fazem separado, porque o imposto dá maior, porque o rendimento é maior. Aí a faixa de imposto de renda de 15% pode subir para 22,5%. Aí você acaba perdendo, exatamente, você acaba pagando mais imposto. Aí tem que negociar com o cônjuge que lado que fica os dependentes. O lado maior que paga mais imposto de renda, aí é preciso analisar juntos. Mas se você, geralmente quem tem uma renda um pouco maior, você vai pagar 22,5% de imposto, né? Me fala uma coisa, por exemplo, o casal separa a declaração. Certo. Ele tem aí 2 bens. Em quem que deve declarar esses bens? O marido, a mulher ou tanto faz? Então, geralmente quando você tem uma aquisição de uma casa... Porque você não pode declarar nos dois. Não, aí também vai escolher. Geralmente, se porventura, vamos pegar o caso do esposo, né? Se ele ganha mais que a esposa, geralmente ele vai informar isso, ele já vem informando, né? Então, ele vai continuar informando. Então, se já havia informado esse tipo de informação da declaração, continua. Se não já informou, geralmente você entra em negociação ou informa tanto com o cônjuge, aí marido ou mulher. Aí é uma resolução do casal. Isso, a resolução do casal. Mas não há obrigação, por exemplo, o marido declarar, porque ele é o homem, ou a mulher declarar, porque é a mulher. Qualquer um dos dois pode declarar o patrimônio? Pode declarar. Mas assim, por exemplo, vamos supor que hoje o meu esposo já entregava a declaração há muito tempo. Eu comecei a declarar de uns 2 anos para cá. E ele já vinha com essa informação, continua essa informação. Agora, numa aquisição de uma casa, aí declara os dois, nesse caso. Os dois. Os dois. Declara os dois. Patrícia, nós vamos fazer um pequeno break. Ok. Nós voltamos já e eu tenho bastante pergunta para te fazer. Gente, 1 minuto. Voltamos já.
Olá, eu sou Elizabeth Sabino Issa, Beth, eu sou consultora ocupacional e vocacional. E hoje eu trago uma dica para que você tenha sua recolocação profissional com mais agilidade e mais sucesso. Busque sempre estar atualizado. Melhore o seu currículo através de cursos de especialização na sua área, aquilo que você gosta de fazer dentro da sua área, talvez até aquele curso de especialização que você sempre sonhou. Dessa forma, além do seu currículo chamar a atenção perante aos outros, na sua entrevista você vai estar mais autoconfiante. Um abraço. Gente, voltamos e eu bem com cara de pau, tô saboreando um golinho de água, porque essa caneca é milagrosa. Você toma toda, ela enche sozinho. Vocês não acreditam? Também não. Mas vamos continuar que está muito gostoso. Você está conseguindo tirar aquele ranço, aquele medo. Pô, eu vou ter que declarar o que eu declaro, como que eu declaro, os bens num ou no outro. Essas perguntas que a gente tem normalmente, ela está explicando. É só prestar atenção que vai ser muito legal. Então, Patrícia, você falou que qualquer um declara. E eu te pergunto o seguinte, quem são as pessoas residentes do Brasil para fins tributários? Então, a instrução normativa da declaração de imposto de renda, ela fala que o residente, ele fala assim que tem que entregar a declaração de imposto de renda residente no Brasil. Então, é aquele que tem residência permanente, ou seja, ele já mora no Brasil, ele tem cidadania brasileira, né? E tem aqueles que estão ausentes no Brasil, mas que prestam serviços fora do Brasil. Para as autarquias, né, para o governo, no caso, estes também precisam fazer a declaração de imposto de renda. Tem aqueles também que vêm do exterior para cá, trabalhar aqui, no caso, o Médicos Sem Fronteiras que existe aqui, né, do governo também. Então, diretores de estatais não, de multinacional, sim, ele tem que declarar, também ainda que ele seja estrangeiro, mas ele ficou aqui, ele obteve rendas, ele tem que declarar. Sim, ele tem residência ou permanente ou residência temporária. Então, se esses estrangeiros têm residência temporária ou permanente aqui no Brasil desde a chegada, então ele também precisa declarar imposto de renda. E quanto aos regimes de tributação? O que você nos fala sobre os regimes? Como que se processa isso? Quais os regimes de tributação no Brasil? Então, os regimes de tributação que nós temos na pessoa física, ele não dá duas formas, né? Então, por exemplo, quando você baixa o programa da Receita Federal, aí você tem a declaração completa. Isso que eu queria saber. Tem a declaração completa. O que é a declaração completa? Então, lá eu vou colocar todos os meus rendimentos, né? Na parte de rendimentos, que é na ficha 2. E também eu vou informar todos os tipos de deduções que eu tenho. Despesas médicas, despesa com educação. Então, e também as despesas com produtos ortopédicos, e ortodônticos, né? Esse também pode entrar para deduzir do valor da declaração de imposto de renda. Então, a declaração completa, eu vou informar todos os tipos de despesas que eu tenho e todo tipo de rendimentos que eu tenho, mais os dependentes, tá? A declaração simplificada, que é a outra forma de tributação, ela vem resumida, ou seja, você declara com os valores de rendimentos tributáveis, né? E você já lança esse valor lá, lança o valor do INSS e ela vai te dar um desconto simplificado de 20%. Então, ou seja, de 20% sobre o seu valor, sobre o seu rendimento. Então, não pode ultrapassar o valor de R$ 16.754. Então, ou seja, eu fiz a declaração completa. Aí eu vi lá que está dando um valor de imposto a pagar. Aí, na mesma declaração, eu clico lá, eu converto para a declaração simplificada. E aí ele já me abate diretamente 20%.
Então ocorre o seguinte, aí eu vou ver quanto que eu vou pagar de imposto de renda se for na declaração completa e quanto eu vou pagar ou não vou pagar se for na declaração simplificada. Geralmente, os contribuintes, quando você está preenchendo, você já consegue visualizar os dois, aí você só muda, tá? Então, o que der menos imposto, a Receita Federal te dá essa opção para você pagar menos imposto. E aí você clica na declaração simplificada. Uma vez entregue essa declaração, você não pode invertê-la, ou seja, na declaração completa. Então, se tiver algum erro, alguma coisa que você deixou de informar, ou deu algum erro, aí você precisa retificar, aí você não consegue mais voltar atrás. Então, aí você tem que retificar como declaração simplificada. Ou se você entregou a completa, então você tem que entregar como declaração completa. Por exemplo, recibo de médico, de dentista, que você abate do imposto de renda. Você pode fazer esse desconto na simplificada? Ou é só aqueles 20% em assunto encerrado? Não, é somente na declaração completa. Isso Na simplificada, ele vai considerar 20% sobre o seu rendimento. E aí, se ultrapassar 16.754, ele não vai abater, ele vai abater até 16.754. E na declaração completa, quando vocês informar esse tipo, quando o contribuinte informar esse tipo de informação, tem que ir o CNPJ ou o CPF do médico dentista, né? O valor, então o recibo tem que estar todos guardados. E quando você declara, ele vai te abater o valor total, pode deduzir o valor total. Diferente de quando você informa a declaração com a parte de dedução de educação, que vem lá os recibos, né, da faculdade, do seu filho, ou do ensino fundamental, né, o ensino médio, aí você só pode deduzir até 3.561. Mas veja, não isso na completa. Isso na completa. Porque na simplificada, você não precisa nem juntar recibo, já desconta os 20%. Já desconta direto, exatamente. Me fala uma coisa, quando você teve um problema com a Receita Federal, ela caiu na malha fina e tal, e ela descobre que ela está errada e ela devolve esse dinheiro. Eu falo mais um caso específico. A pessoa que presta serviço, tá? Certo. Numa empresa como terceirizado, ela recebe a declaração, o informe de rendimentos. Sim. Ela informa, mas não recolhe. Ok. Você vai para a malha fina, tá? Certo. Porque vão apurar. Sim. Eles pegam, descobrem que a empresa não recolheu o imposto de renda. Então o imposto de renda vai em cima, devolve e ela devolve esse dinheiro, a Receita. Você precisa declarar isso? Precisa. Quando cai na malha fina, aí é um caso específico. Então, você entregou a declaração, caiu na malha fina, aí você tem que ir até a Receita Federal verificar a cobrança desse imposto. Então, você vai verificar se realmente é válido aquela cobrança. E você vai comprovar através de que, se você prestar serviço, você emitiu nota fiscal, um recibo de RPA. Então, você vai com todos esses documentos até a Receita Federal e provar, não auferiu, né, o valor que eu tenho para pagar imposto de renda. Mas geralmente o que ocorre? Quando você cai na malha fina, é porque ou você deixou de informar algum tipo de rendimento, porque a maioria dos contribuintes deixa de informar algum tipo de rendimento. É um erro. Exatamente. Porque nesse caso, vamos supor que ele só prestava serviços. Caiu na malha fina, aí você tem que provar para a Receita Federal. Você tem que levar todos os documentos, todos os seus recibos, e aí ela vai verificar. A pergunta mais objetiva seria o seguinte: esse dinheiro caiu, a Receita descobriu que a culpa foi do pagador. Que ela te deu o informe de rendimento, você juntou na declaração, só que o pagador não recolheu. Ela vai em cima do coisa. Aí a Receita te provoca, eu falo de um caso específico de um amigo meu. Certo. Ele recebeu 12 mil e alguma coisa da Receita Federal. Esse dinheiro, você precisa declarar que ele recebeu ou não?
Nesse caso, vai precisar sim. Vai Vai precisar e ele vai na ficha de rendimentos, na parte de tributação exclusiva, que é onde a empresa já recolheu esse valor. Porque nesse caso aí é o imposto de renda retido na fonte, que você presta serviço para essa empresa e ela vai te pagar, só que ela te paga e retém o imposto. Retém o imposto, só que exatamente. se ela não recolher o imposto, aí é apropriação indébita, aí a Receita Federal vai em cima dela. Exatamente. E aí, se o cara pagar, ela te devolve o dinheiro. Devolve o dinheiro. Que ficou retido injustamente. Exatamente. Então, esse valor você tem que declarar. Tem que declarar também. Então, quais os bens que eu devo declarar? Até acima de qual valor ou não tem valor, qualquer bem imóvel, qualquer coisa. Então, os bens que eu tenho que declarar na Receita Federal é assim, é todos os bens que eu adquiri durante o ano de 2017. Independente do valor, né? Por exemplo, em 2017 agora eu comprei uma casa, comprei um carro, então eu tenho que declarar. Se eu já tenho imóveis já adquiridos, eu já tenho declarado isso na declaração anterior. Continua. Né? Você repete só. Só repete, só que agora a Receita ela está mais detalhista. Ela abriu alguns campos dentro da ficha de bens e direitos que você tem que detalhar, né? O número do IPTU, no caso se tiver, né, houver, o endereço e a data de aquisição. E aí você registra pelo valor que você está pagando, pelo custo de aquisição que você está recolhendo, está adquirindo o imóvel. Você recolhe. Você está entendendo? Normal, perfeito. 1 ano, 2 anos, você vai ter que valorizar, porque vai ficando defasado. Sim. Você está entendendo? Entendi. E aí? Porque se você for vender, você vai cair numa tributação violenta pelo lucro. Então, Bernardo, é assim. A legislação ela não fala muito especificamente sobre isso, mas a legislação fala que quando você adquire um bem, na declaração você tem que declarar pelo custo de aquisição, custo histórico. Exato. A partir do momento da venda, aí você vai ter um ganho com essa venda. Exato. Aí é nesse ganho que você vai informar para a Receita Federal, ou seja, você informa na ficha de bens e direitos, o valor já tem lá o valor do imóvel que você adquiriu. Você está vendendo, você informa a venda. A diferença, você vai recolher imposto de renda. Mas não tem aquele negócio que você vai todo ano atualizando o valor, para justamente quando você vender, você tem que pagar menos? Que é normal, as pessoas compram, por exemplo, um apartamento ou uma casa. Sim. Daqui 2, 3 anos ela quer mudar, ou 5 anos ela quer mudar. Óbvio que um valor estará muito mais longe do que o real. Você comprou por 100 mil, você vendeu por 250. Existe um 150 nessa coisa, você vai pagar. Mas se você, por exemplo, você comprou por 100 mil, você fez benfeitorias, isso, aquilo. Sim. Você tá... Entendi. Então, o que acontece? Você não irá pagar, porque o teu lucro já foi somado. Sim. Nesse caso de benfeitorias que foi feito no imóvel, aí você vai informar a atualização desse imóvel. Mas ele precisa de toda a documentação, você tem que guardar todas as notas fiscais que você utilizou, né, que foi utilizado para a compra desses materiais, né? Aí sim, nesse caso, você vai informar sim na Receita Federal. Mas a Receita Federal não vai te cobrar imposto de renda por essa atualização. Geralmente ela vai te cobrar quando houver efetuar a venda desse imóvel. Porque aí você tem um ganho, né, na verdade. Neste caso, você continua no imóvel, você só fez umas benfeitorias, tá? Mas só quando há venda realmente que você tem esse ganho mesmo. Exato, que é puro ganho. Exatamente. Nós estamos falando, nós vamos fazer um alerta, até quando eu posso entregar a declaração? Então, as declarações começaram a entregar a partir de 1º de março e vai até 30 de abril de 2018. Dia 30 de abril? 30 de abril. Está prestando atenção? Sim. Começou dia 1º de março e vai até o fim do mês de abril. Ou seja, dia 30.
Não, geralmente os contribuintes deixam para depois, aí depois eu faço. Então tomem muito cuidado para deixar para o último dia. Por quê? Porque preciso daquele documento, porque na ficha de bens e direitos você vai precisar de documentos. Às vezes, eu vou ter que buscar no cartório, né? Porque eu tenho a data de aquisição e às vezes você não tem ali ou guardou em algum outro lugar. Então procure deixar todos os documentos já separados, né, para quando for fazer já está tudo ali, não deixar para a última hora. Existe multa se eu deixar de entregar? Existe uma multa sim. A multa para quem entrega após o prazo é 1% do mês calendário, né, do mês vigente, ou seja, a partir do dia 1º de maio já começa a ter 1% por mês, né? O mínimo que você paga é 165,74 a multa, quem deixa de entregar. Mas o imposto de renda fala também, a legislação fala que é 20% sobre o valor do imposto devido, né? Então o mínimo que se vai pagar é 165,74 para qualquer contribuinte. É um valorzinho salgadinho. Salgadinho, hein? Então por isso que todo mundo vale tem que a pena deixar para o último dia não, viu? Vai 15 dias antes, até o dia 15, dia 20 já entrega, para não ter correria, não ter dor de barriga no dia seguinte. Exatamente, porque já teve muitas pessoas que vieram me procurar no dia 30, às 8 horas da noite para entregar a declaração. Mas o contador é milagroso, né? Ele não precisa dormir, não precisa comer. Eu vou abrir um parênteses aqui. No início você havia me perguntado se daqui a alguns anos a Receita Federal vai ter todo esse amparato, né? Hoje ela já tem, tanto que na declaração, se você pode baixar um programa, um arquivo com certificado digital, ela já vai trazer todas as suas informações, ela já te traz uma declaração pré-preenchida. Aí você só vai conferir se está tudo ok, os valores, está tudo ok. Então já tem, já você existe, só vai conferir. Já existe, já. Só vou conferir e acrescentar alguns dados que ela ainda não tem. No caso de dependentes, não é tudo ainda, a base de dados ainda não está totalmente completa, né? Então, os dependentes, ela ainda está trabalhando em cima. Né? Que legal, viu? Patrícia, a televisão é muito chata, porque quando dá o horário ela acaba. Verdade. Você está entendendo? Eu tinha vontade de continuar, porque eu acho que você está dando uma oportunidade de esclarecimento muito grande. Mesmo eu sendo advogado, quando chegar a época do imposto de renda, meu cabelo fica assim, porque eu não sei declarar, eu tenho dúvida. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem. É verdade. Certo? Então, te agradeço demais a sua vinda a estúdio, prestar para esse público que nos assiste as informações. Patrícia, chegamos ao fim. Você quer falar mais alguma coisa para o pessoal, para tomar cuidado? Passa teus últimos ensinamentos. Então, eu aviso aos contribuintes para não deixarem para os últimos dias, porque sempre falta alguma coisa, aí você lembra que falta, tem aquele rendimento assim, falta a despesa do médico que eu não peguei, tem que pegar o recibo, falta o CNPJ. Então, gente, dá uma analisada na documentação antes de fazer a declaração, vê com o seu contador o que falta, para não deixar para o último dia. Outra coisa, deixando para o último dia, você também, né? O prazo para você receber também a restituição demora um pouco mais também, né? Então, quanto assim mais rápido entregar a declaração, né, você consegue receber essa restituição para quem tem a receber também, né? Porque muitos não é só pagar o imposto de renda, algumas pessoas também têm a restituir também, né? E eu agradeço o convite, foi muito bom conversar com você aqui, falar sobre esse assunto que é chato, né? Ninguém gosta de pagar imposto, dói no bolso, mas foi um prazer muito grande estar aqui com você aqui e compartilhar isso com o público. Mas muito obrigado, Patrícia. Eu só tenho que agradecer. Eu falo em meu nome, eu falo em nome da BCC Television e falo em nome desses amigos que nos seguem. Muito obrigado pela entrevista, só que eu não estou contente. Eu vou tomar a liberdade de te convidar outra vez para um segundo tempo. Obrigada. Você é muito competente, muito boa para esclarecer. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Foi muito bom. Gente, chegamos ao fim.
acabou a curiosidade, mas vale a pena vocês assistirem novamente. Pega no nosso site, no Facebook, vocês entram lá, principalmente no nosso site, está lá o programa, vocês vão lá. Não assista só na TV aberta, assista no nosso site também. Nós estamos precisando de vocês entrarem no site, dar uma curtidinha, sabe? Se declarar seguindo, participar do nosso canal, porque o canal não é meu, não é da BCC, o canal é de vocês. Muito obrigado, eu fui.